Oi, gente, nós somos do segundo ano 1. Eu sou a Ana Clara, essa é a Tawane e hoje estamos aqui para falar sobre Integração econômica e sua importância. esses são nossos convidados. Se apresente, por favor. Professor Alexandre. Professor Diego. A primeira pergunta que a gente vai falar um pouquinho sobre é que a integração econômica é quando se unem para fortalecer suas economias. Um exemplo é a União Europeia, a USMCA, que é o México, os Estados Unidos e o Canadá. E também o Mercosul, que é da América do Sul. Qual seria a integração econômica e por que ela é importante? Bem, integração econômica, né? Quando dois ou mais países realizam um acordo, uma espécie de uma parceria, com o intuito de facilitar as relações econômicas entre eles. É algo bastante comum no mundo contemporâneo e nós temos alguns exemplos, né, como já foi dito aí, dessa integração econômica. Em geral, elas têm o intuito de facilitar a relação entre esses países, mas na medida que elas facilitam a relação entre aqueles países membros, elas também trazem alguma dificuldade para aqueles países que não são membros de um determinado acordo. E é importante também, né, sempre lembrar que nós vivemos em um mundo globalizado, né? E o que é a globalização? Essa interação entre países, né, com diferentes culturas, diferentes visões. E para falar um pouco sobre isso, eu quero voltar, né, se me permite, Alexandre, voltar lá no pós-guerra, na pós-Segunda Guerra Mundial, quando a Europa estava devastada, né? E ali nasceu o primeiro bloco econômico da história, né, que foi o Benelux. O Benelux ele foi uma união ali entre três países, que foi a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, para a reconstrução da Europa, né? Porque a Europa estava sem dinheiro, estava totalmente devastada. E no mundo globalizado, nós temos que entender o quê? Que nenhum país ele consegue se reconstruir sozinho. Nós temos aí exemplos de países hoje que vivem, né, de forma isolada, como a Coreia do Norte e o Turcomenistão, que são países que não aceitam uma interferência estrangeira. Logo, eles têm essa dificuldade de, né, se atualizarem tecnologicamente, eles têm a dificuldade de evoluir economicamente, né? Nós temos um índice muito grande de pobreza nesses dois países e esse primeiro bloco, né, o Benelux, ele começou a mostrar a necessidade não só da reconstrução da Europa, mas da integração de todos os outros países. Tanto que depois nós tivemos aí a interferência do Plano Marshall, né, que veio para reconstruir a Europa, e a partir daí foram surgindo os blocos econômicos, né, como o Mercosul, a NAFTA, que hoje não é NAFTA mais, é o USMCA, né, que é a união ali do México, do Canadá e dos Estados Unidos. Então, na minha concepção, eu vejo que a maior importância hoje dessa integração econômica é justamente isso, que nenhum país ele vai conseguir, né, nenhum país consegue hoje crescer de uma forma isolada. Como a integração econômica afeta o comércio e a competitividade e o crescimento das nações? Bem, eu penso que quando a gente está com essa temática, ela é pensada, né, para facilitar, integrar, como o próprio nome já diz. Só que eu tenho um olhar dialético para essa questão, porque realmente ela integra. Integra quem? Aqueles países que, em comum acordo, né, estabelecem regras, fazem parcerias, né, nos seus vários estágios, né, nas suas várias categorias. Mas, por outro lado, elas também trazem alguma dificuldade para aqueles países que não são parceiros, né? E, assim, nós vamos pensar nessas parcerias sob a perspectiva de quem? Sob a perspectiva dos países que fazem ela, pensando na economia dos países, pensando no PIB, pensando no produto interno desses países, né? Ou nós vamos pensar também na população.
porque, em alguns casos, a população, de fato, ela é bastante beneficiada. Mas, dependendo da parceria, do acordo que for firmado, a gente já viu isso ao longo do tempo, né? Parte da população não se sente tão beneficiada, ou parte de determinados segmentos econômicos de um dos países, ele pode também reclamar, uma vez que ele percebe que produtos semelhantes ao que ele produz, né, ingressam naquele país com preços mais baixos do que é produzido no próprio país, né? Então, assim, eu vejo a integração econômica como algo inevitável, né? O Diego lembrou bem aqui o momento da criação dessa primeira parceria, mas eu até recuo um pouco mais na história. Pensando aí na globalização e pensando, alguns falam que assim, a globalização começou no momento da expansão marítima, né? No momento que assim, o mundo, né, se aproximou, ou seja, Europa, Ásia, América, África, as relações comerciais se tornaram cada vez mais intensas e, consequentemente, não só as relações comerciais, né, mas a troca de experiências históricas, a troca de cultura, de produtos, né, se tornou mais comum, e isso, sem dúvida nenhuma, aproximou vários continentes, vários povos que até então se desconheciam. E sem contar, né, que para os países isso significa um maior investimento, né? Vou dar um exemplo aqui, em Betim mesmo, nós temos algumas multinacionais, né, assim chamadas, né, empresas que vieram de fora. Eles olharam para o Brasil, investiram aqui, e quando se tem um investimento em uma nação, automaticamente você gera emprego. Se você gera emprego, você movimenta a economia. Então, podemos dizer que essa integração econômica, ela funciona como um conjunto de engrenagens, né? Vamos imaginar aqui um relógio, por exemplo, né? Todas as peças ali trabalhando em sintonia faz com que o relógio funcione. Se você retirar uma ali, o relógio ele não vai funcionar da maneira que deveria. Então, no meu ver, essa integração econômica, um dos benefícios, né, um dos mais importantes, é justamente isso, o investimento. Com o investimento, a geração de emprego, geração de emprego movimenta a economia. Em qual estágio o Brasil e a América Latina se encontram nesse processo? Então, né, vamos dizer assim que o Brasil, ele, né, hoje faz parte do Mercosul, e nós podemos dizer que o Mercosul ele é uma união aduaneira, né? O que é uma união aduaneira? Ela é composta pelos 4 principais países da América Latina, que é o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Esses 4 países são os principais países do Mercosul. Por quê? Porque eles possuem portos, né? Portos extremamente importantes que movimentam, né, a chegada de mercadoria de outros continentes na América do Sul. Por isso que o Mercosul ele é considerado um bloco aduaneiro. Mas eu ainda posso dizer que o Brasil ele não está no seu estágio perfeito ainda. Por quê? Porque ainda existem alguns embargos, né, muitos embargos, muita burocracia, principalmente em relação a produtos que vêm de fora do continente, né? Então, vamos dizer assim que o Brasil ele está num estágio assim de aduaneira imperfeito, né? Ainda não conseguimos chegar na imperfeição. Só para não ficar confuso também, quando eu disse que o Mercosul ele é composto pelos 4 países, tá? Eu quero dizer que são os 4 principais países, porque nós temos os países observadores, que são países assim que não fazem parte da América Latina, mas eles estão com certo olhar para adentrar no Mercosul, que é a Nova Zelândia e o México, tá? E nós temos os demais países que não são considerados parte, né, do Mercosul, mas eles têm uma certa participação, que são os demais países da América Latina.
Colômbia, Bolívia, né? A Venezuela foi suspensa em 2016 por causa da crise humanitária que o país se encontra, né? Então, são todos os países, exceto a Venezuela, que foi suspensa, está suspensa até nos dias de hoje, e a Guiana Francesa, que tem administração da França, um país europeu. Logo, não poderia participar do Mercosul. Bem, e só falando um pouco mais aqui, né? Porque igual o Diego lembrou, nós estamos nesse estágio, né, da união aduaneira, né? E o que vem a ser a união aduaneira? Que são as modalidades, né, que existem aí dessa integração, que é a zona de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união econômica e monetária. Então vamos lá, da união aduaneira. Então, assim, um conjunto de países, como é o caso nosso aqui, né, do Mercosul, conjunto de países resolvem eliminar tarifas internas, para que eles comercializem entre si sem que haja cobrança de tarifas, né? E eles também estabelecem uma tarifa externa comum com países que não fazem parte desse bloco, né? Então, assim, essa parte conceitual, eu penso que ela é bem importante também da gente trazer e vocês, né, enquanto responsáveis por esse podcast, explorar, porque é ela que é o cerne dessa discussão da integração econômica. E quando nós falamos de integração econômica, nós estamos pensando nada mais nada menos do que as regras que são estabelecidas entre os países que têm sua soberania, sua autonomia, para comercializar entre si, entre parceiros que fazem parte de um determinado grupo, ou países que não fazem parte de um determinado grupo, né? Então, assim, isso tem um regramento. E, de fato, no nosso caso, há problemas. Eu não sei assim, se o Diego quis realçar se foi o Brasil só, mas assim, até onde eu entendo que, assim, na verdade, os problemas... o Brasil é o principal país, né, desse bloco, Sim, sim. né? É a principal economia desse bloco. E tem problemas, mas os outros países também têm suas dificuldades, né? Então, assim, as dificuldades existem no conjunto desses países, tá? Porque as regras nem sempre acordadas, elas são realmente acolhidas, de fato, né? Sobretudo pelos setores econômicos de cada um desses países, que às vezes se sentem ameaçados, às vezes se sentem que a competitividade é injusta, né? Até mesmo uma guerra ideológica, né, entre Sim. alguns países pode atrapalhar. Um exemplo que a gente poderia dar é da Cuba também, né? Tem uma certa dificuldade de uma integração econômica. Aí agora a gente pode... Como a globalização mudou os blocos econômicos que conhecemos hoje? Iniciar aí, Diego, pode ir? Bom, a globalização, né, como que ela vai moldar os blocos, né? Ela intensificou, né, a interdependência econômica, né? Antes da globalização, os países, os continentes, as regiões, elas viviam de forma autônoma, não estavam num estágio também de produção, de dependência, como nós temos hoje. Então, assim, o mundo globalizado, ele não é algo perfeito, né? Mas também não é algo que só tem problemas. Ele traz soluções, ele traz também dificuldades, ele traz limitações, né? A concorrência existe. E hoje a concorrência, ela é global, né? Nós já tivemos aqui no Brasil alguns setores, eu inclusive conheço pessoas que passaram algumas dificuldades, né? Por exemplo, o setor da têxtil, né? Tecidos. Nós tínhamos algumas fábricas aqui de tecidos no Brasil, e tem até hoje, e que produziam esses tecidos abasteciam aí outras empresas que pegavam esses tecidos e deles faziam, desde vestimentas, a roupa de cama, a mesa, fazia os vários objetos, né, os vários utensílios que tinham um tecido possibilita. E, de repente, chega a concorrência da China. O tecido chinês chega aqui a um preço muito mais barato do que o tecido produzido no Brasil. E aí você causa uma dificuldade para as empresas que estão instaladas aqui há anos, gerando arrecadação de imposto, gerando empregos,
e que não conseguem, não tem competitividade, não tem tecnologia, não tem uma série de outras coisas, como, por exemplo, mão de obra tão barata, uma legislação, às vezes, tão favorável para a produção, como a China. Então, traz alguma dificuldade. Então, assim, a interdependência econômica, mas aí, o que a gente vai pensar nessa interdependência econômica, né? Os países, por causa dessa interdependência, se eles competem, eles também buscam estabelecer parcerias. Então, assim, esse tema é um tema que, ao meu ver, a gente deve olhar sempre assim, de uma forma dicotômica, né? Tem os dois olhares. Um que a gente pode pensar, isso é bom, que interessante, não, mas esse aqui trouxe dificuldade. Porque, de fato, são assim que as coisas acontecem no mercado. Lembrando também, né, que hoje essa globalização, né, ela mudou o sistema, né, os blocos econômicos de uma maneira tão significativa que hoje essa competição, essa competitividade, ela não fica só entre nação e nação, mas entre blocos com blocos, né? O exemplo mais comum aí, né, que nós tivemos recentemente, foi de uma certa competição entre a União Europeia com o Mercosul, né? Então, assim, hoje nós já vemos aí que isso não está abrangendo somente a um ou dois países. Os blocos já estão, assim, em um nível de competição. De que forma a desigualdade econômica entre os países dificulta a integração? Bem, desigualdade econômica dificulta qualquer coisa, né? Não só a integração. E isso é um fato, né? Porque as desigualdades entre os países, elas trazem ainda mais dificuldade na hora de estabelecer acordos, porque aí muitas vezes você vai percebe-se o quê, né? Que os países que estão numa condição melhor, mais desenvolvimento, né, que tem uma economia mais competitiva, que tem uma economia mais desenvolvida, eles, quando eles vão se relacionar com os países que apresentam uma desigualdade maior, eles acabam obtendo algumas vantagens, né? Mas eles obtêm sua vantagem, porque, por outro lado, eles, assim, você pensar assim, eles podiam vender muito mais para aqueles países. Não vendem mais por quê? Porque lá tem a desigualdade econômica e o mercado lá vai ser mais restrito, né? E aí os países onde essa desigualdade é maior, muitas vezes, o que eles produzem? O que eles têm a oferecer, por outro lado? Produtos primários, né? Produtos com um valor agregado menor. Embora alguns desses produtos de extrema importância. Vamos pensar aqui novamente na nossa realidade. E no nosso estado, nós estamos em Minas Gerais, né? Então, assim, Minas Gerais é um grande exportador de recursos minerais, e esses recursos atravessam oceanos, vão lá para a Ásia, né? Vão para a Europa, vão para outros lugares. Para quê? Lá eles são beneficiados, de onde eles são usados para produzir outros elementos, outros produtos, né? Inclusive, nós temos agora, aí, depois, se o Diego quiser, talvez ele tenha até mais domínio nesse tema do que eu, falar dessa questão aí de produtos que são, dos minérios que são extraídos aqui, que vão ser usados na construção de chips, de condutores, né? Que, assim, é o que está sendo falado hoje, é o tal das terras raras, né? Então eu passo até a bola aí, se o Diego tiver... Como o Alexandre foi bem categórico aí, né? Que o principal, né, medo dos países menos desenvolvidos, né, é justamente isso, a dominância, né, a dominação por parte dos países mais desenvolvidos. E isso acaba gerando uma competição até desleal. Então, vamos pegar aqui de novo o exemplo da União Europeia. Quando se fala em União Europeia, né, a nossa visão é que todos os países ali são iguais economicamente, estão no mesmo nível ali na educação, no saneamento básico, e não é bem assim. Nós temos aí, por exemplo, países como
a Alemanha, né, que já é um país mais desenvolvido tecnologicamente, economicamente. E nós temos países como a Croácia, né, que é um país assim vamos dizer assim, recém-chegado na União Europeia, porém é um país que, em comparação à Alemanha e Itália, é um país assim totalmente diferente, muito, né, muito abaixo dos demais países, economicamente falando. E isso acaba gerando um certo medo, né, uma certa apreensão por parte desses países. Então, assim, no meu modo de ver, né, essas desigualdades econômicas trazem um certo receio por parte desses países menores, né. Só dar um exemplo, né, do, do insumo, né, do, da matéria-prima base aqui, que o Alexandre citou. Nós temos o exemplo aqui no Brasil, por exemplo, do nióbio e do grafeno, né, que hoje, em alguns países, algumas tecnologias, né, como chips, produtos ortopédicos, eles estão sendo, o nióbio e o grafeno, eles estão sendo usados como base dessas matérias, desses produtos. E, assim, o Brasil possui uma extensa riqueza dessa mão de obra, dessa matéria-prima, né? inclusive em Minas Gerais. Agora, para poder encerrar, a última pergunta. Antes de encerrar, se vocês me permitem, porque na nossa conversa aqui, e esse tema, né, eu estou sentindo aqui a necessidade de um tema que eu acho que vocês tinham até comentado e está ficando um pouco de lado, que é exatamente como a tecnologia pode ajudar a reduzir as barreiras comerciais e burocráticas, né? Porque, assim, hoje a gente compra no instalar de dedos. Se você tiver o recurso para tal, né, muitos de nós, às vezes, estão, já que fizemos compra, direto da China. E o produto chegou daí algum tempo, um mês, por aí, ou mais, em nossas residências, né? Então, assim, e não só aquilo que nós estamos comprando, né? A tecnologia, pensar a tecnologia nesse momento de globalização. Porque antes, a globalização, os navios literalmente tinham que cruzar, a pessoa tinha que ir lá comprar, tinha que trazer, vender, a coisa era mais complexa, né? Passar na aduana, no porto e tudo. Hoje não, hoje você tem a tecnologia sendo utilizada para fazer esse trabalho, um grande facilitador, né? É evidente que em alguns lugares você vai ter essa dificuldade ainda, porque a tecnologia ela tem um potencial muito grande, auxilia bastante, mas em alguns momentos ela traz também o fato dela não existir e as coisas todas encaminhando em função da tecnologia, quando ela falha ou quando ela não existe em um determinado local, isso vai dificultar. E só para a gente pensar assim na importância da tecnologia nas relações, aí tudo bem que nós estamos falando aí dos países, mas vamos falar aqui no nosso dia a dia, né? Hoje, o quanto de nós utilizamos, né, o sistema Pix para fazer os pagamentos, né? As pessoas estão circulando por aí, a carteira muitas vezes vazia, e utiliza, né, com o smartphone, faz lá o Pix, faz o pagamento, recebe. Então, assim, toda essa discussão, todo esse, vamos dizer assim, esse sucesso da integração econômica, da globalização, a meu ver, não seria possível se a gente não tivesse também, paralelo e concomitantemente, desenvolvido tecnologia que facilitasse essas operações. Exatamente, até porque, né, nós estamos vivendo na chamada indústria 4.0, né, que também é conhecido como a quarta revolução industrial. Inclusive é um tema que eu estou até trabalhando com os meus alunos, né? Se você parar para pensar hoje no avanço tecnológico, como IoT, que é a internet das coisas, que hoje você não precisa mais, em alguns setores da indústria, interação humana para certos tipos de serviços.
Vou dar um exemplo aqui de como o IoT funciona dentro de uma indústria. É um equipamento, ele possui sensores que, quando esse equipamento começa a subir a temperatura, esse sensor manda informação para um computador central, e este computador para o funcionamento dessa máquina. Nós temos também as Big Data, nós temos a computação em nuvem, né, que é diferente do conceito de computação de 20 anos atrás, né, que nós tínhamos ali um computador físico com um HD, que quando ele era preenchido ele teria que ser substituído. Hoje não. Nós temos essa computação em nuvem, ou seja, ela fica salva em um banco de dados, né, em um servidor, vamos supor, em um outro país. Um exemplo que nós temos hoje de computação em nuvem é a própria Google, né, que desenvolveu aí o Drive, né. Nós temos também a da Microsoft, que eu esqueço qual que é. É aquele que você usa frequentemente. Não o Outlook, não. OneDrive? OneDrive, isso, OneDrive. Então, assim, o Alexandre ele foi categórico aí em lembrar, né, do uso da tecnologia neste assunto, porque hoje o mundo ele é tecnológico. Nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, que é toda voltada para a tecnologia. Eu, mais do que ter sido categórico, eu sou, na época, eu vou falar alguma coisa aqui que o professor Diego, né, mais novo do que eu, ele deve certamente conhecer, mas talvez vocês, mal tenham visto. Disquete, né? Disquete, vocês conhecem o disquete? Disquete? Pois é. Então, hoje, as coisas vão se modernizando e se transformando. E vocês, saindo até um pouquinho do tema aqui, vocês se preparem para o que vocês vão vivenciar de transformação e de mudança. Tá? Porque antes, essas mudanças, transformações, elas demandavam quase que século para acontecer. Hoje, eu tenho, né, apesar de vocês acharem que eu sou uma pessoa velha, eu estou no alto dos meus 54 anos, a flor da idade, e o que eu já vi de mudança, de transformação em termos de comunicação, de comércio, não dá para nem descrever. Eu ficaria aqui o resto da tarde só descrevendo isso. E eu tenho certeza que vocês vão ver muito mais do que eu estou vendo. É natural do desenvolvimento tecnológico, do mundo globalizado, de todo esse cenário que nós estamos falando. Agora, nossa última pergunta, que é, se tivesse que resumir em uma frase, qual o maior desafio da integração econômica hoje? Qual seria? Bom, maior desafio da integração econômica hoje. Eu não sei se é tão grande, mas eu tenho certeza que não é nada pequeno. O maior desafio da integração econômica hoje é que ela, a meu ver, ela precisa, para que exista de fato uma integração econômica, é preciso desintegrar, aproveitar a palavra, as desigualdades econômicas entre os países. Enquanto essa desigualdade for tão evidente como ela é hoje, falar em integração econômica plena é algo que não combina. Não combina. Tá? Eu falaria algo semelhante, né? Para que ela funcione, é necessário construir regras comuns que funcionem para todos, sem distinção. Mais rico, mais pobre, mais desenvolvido, subdesenvolvido. Uma regra comum para que funcione para todos. Inclusive do ponto de vista ambiental, né? Porque assim, a produção e o consumo, sem dúvida nenhuma, impactam fortemente no meio ambiente. E aí, se você pega um país com uma determinada legislação e outros, aí isso já começa a complicar. Agora a gente vai falar um pouco sobre a relação de Cuba e os Estados Unidos, que sempre foi marcada por conflitos e momentos curtos de aproximação. Depois da Revolução Cubana, em 1959, Cuba se alinhou à União Soviética e os Estados Unidos respondeu com um embarque econômico, que ainda existe. Durante a Guerra Fria, as tensões cresceram, especificamente na crise Miseves, em 1962. Em 2014, houve uma reaproximação com a abertura das embaixadas,
mas muitos acordos foram reduzidos novamente nos anos seguintes. Hoje a relação continua distante, com poucas trocas e diferentes políticas fortes. Embora existam diálogos pontuais sobre a migração e temas humanitários. É isso. Obrigada. Nós que agradecemos, né, a oportunidade, né, de estarmos aqui trocando, né, conhecimento, trocando informações, né. Desde já parabenizo todos vocês pelo trabalho maravilhoso, tá? Achei muito interessante a proposta e que, né, neste momento vocês levem não só, né, como uma forma de pontuar em um trabalho, mas uma troca de experiências e que futuramente também vocês tenham aí sucesso, tá, em tudo que vocês forem fazer, tá bom? Obrigada. Exatamente. Agradeço também pela oportunidade a vocês, né? E cobrarei do professor Ronei algum tipo de benefício, porque não vai me dar ponto, né? Vocês vão receber ponto. Eu vou ver que ele vai poder retribuir. Obrigada. Obrigado. Alô, menino. Bem-vindo ao Pod Nosso! Hoje vocês estão na visão dos professores. A gente vai falar dos países mais integrados e o menos integrado. O país mais integrado não é apenas um país sozinho, mas sim os países que fazem parte da União Europeia. Isso acontece porque é um bloco econômico com o maior nível de integração econômica do mundo. Os países que participam desse bloco compartilham várias coisas importantes como a mesma moeda, fronteiras abertas, livre circulação, regras econômicas em comum, cooperação política e social. Isso faz com que vivam quase com um único grande país, com economia e decisões interligadas. Eu vou falar dos países menos integrados do mundo. A Coreia do Norte, porque é um país isolado, a Eritreia, que é um governo extremamente fechado, Sudão do Sul, Haiti e Afeganistão, República Centro-Africana, Síria, e agora eu vou falar dos países menos integrados regionalmente, que é daqui da América Latina. A Venezuela, a Cuba, o Haiti. Em resumo, isso acontece por conflitos armados, sanções internacionais, pouca infraestrutura do comércio, instabilidade da política e baixa participação em blocos e organizações. Para finalizar, vou falar do porquê que o Brasil não integrou com a América do Norte. O Brasil não integrou com o bloco da América do Norte porque já está localizado na América do Sul e já fez parte do Mercosul. Além disso, possui interesse econômico e político diferente dos Estados Unidos e do Canadá. Entrar nesse bloco exigiria abrir muito mercado brasileiro, o que já poderia prejudicar a indústria nacional. Por isso, o Brasil opta por manter seus próprios acordos comerciais na região do sul-continente. Ele também não integrou porque a diferença econômica, por interesses políticos diversos, a postura diferente em políticas externas, visões distintas sobre a integração continental, conflitos em temas como aço, agricultura e propriedade intelectual e a dependência econômica. Em resumo, foi isso. Esse foi o Pod Nosso. Por quê? O que aconteceu? Não sei, olha aqui. Vira calma. Tirei casquinha, machucado. Claro, você tá Machucado, bem. espinha, sei lá. Gente, Acho que é machucado. Gente, eu tô adorando falar nesse microfone. Agora, se vocês quiserem, vocês podem acompanhar o nosso TikTok. Você quer que eu cante? Qual é o nome daquela música que eu tava cantando de manhã? Nossa. Já esqueci também. Eita, esse daqui é agora? Vamos gravar. Cria nosso TikTok aí que a gente vai gravar. E vocês vão lá seguir. Com o nome? As mal amadas? As mal amadas. Mas minha mãe vai ver isso. As bem amadas. Deixa eu dar o microfone.
Eu vou falar dos países menos integrados do mundo. Primeiro a Coreia. Integrados. 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 Vai. Eu vou falar dos países menos integrados do mundo. Primeiro a Coreia do mundo. Vamos lá. Ana. Não é pra caralho. Você tá pegando tentando ser. Quer que coloque aqui? Pode começar? Oi. Bem-vinda, pode não. Oi, bem-vindo ao Pod Nosso. Hoje vocês estarão na visão dos professores. É sério. Vai falar, manda o Josh Bibi te dar essas pontas? Cara, esse microfone não tá funcionando, tá me dando ódio. Esse daqui tá. Tá bom, vamos de novo, vai. Escuta, pega aqui também. Tá ligando? Oi. Tá, vai de novo, tá, Isa? Vai. Oi, bem-vindo ao Pod Nosso. Hoje vocês estão na visão dos professores. Hoje vamos falar sobre os países mais e os menos Integrados. O país mais integrado hoje em dia não é apenas... Por que eu falei hoje em dia, gente? Não tem hoje em dia. Por que tu pode gente? Não. Eu vou falar dos países menos integrados do mundo. A Coreia do Norte. Aperta não tá Pode? Pode, vai. O país... Eu vou ficar olhando pra cá. Que não Vai não, Ana. Fica a postura. Isso, fica assim. Tá bom assim, Ana. Uhum. Enquanto você vai caçando. Ah, vai aí, Taoi. 1, 2, 3 e... O país mais integrado não é apenas um país sozinho, mas sim os países que fazem parte da União Europeia. Isso acontece porque a União Europeia é o bloco econômico com maior nível de integração do mundo. Os países que participam desse bloco compartilham várias coisas importantes, como a mesma moeda, fronteiras abertas, livre circulação de produtos, regras econômicas em comum. Oi, bem-vindo ao Pod Nosso. Hoje vocês estão na visão dos professores. Hoje a gente vai falar dos países mais integrados e os menos integrados. O país mais integrado hoje não é apenas um país sozinho, mas sim os países que fazem parte da União Europeia. Isso acontece porque a União Europeia é o bloco econômico com maior nível de integração do mundo. Os países que participam desse bloco compartilham várias coisas importantes, como a mesma moeda, fronteiras abertas, livre circulação, regras econômicas em comum, cooperação política e social avançada. Isso faz com que vivem quase com um único grande país, com economia e decisões interligadas. Por isso, podem dizer que os países da União Europeia são os mais integrados atualmente. Eu vou falar dos menos integrados. Coreia do Norte, que é um país mais isolado do mundo. Eritreia, que o governo é extremamente fechado. Sudão do Sul, que é o país mais jovem, com muitos conflitos internos. O Haiti. O Iêmen, que tem uma guerra civil prolongada, isolamento por conflitos e pobreza extrema. Afeganistão, República Centro-Africana, a Síria e eu vou falar alguns daqui da América Latina, que é a Venezuela, a Cuba, o Haiti. Em resumo, isso acontece por conflitos armados, sanções internacionais, pouca infraestrutura do comércio, instabilidade política e baixa participação em blocos ou organizações. Obrigada. E esse foi o Pod Nosso. Certo aqui na frente de mim. E para de virar o olho. Para de virar o olho. Uai, eu não tava virando aí? Clara, você tava virando o olho todo, rapaz. Parecia que nós tava aí, te cutucando. Não, mas tá vendo meu vídeo. Arrependida, Ana Luísa, Ana Clara. Virando o olho. Calma. É. Mostra seu brilho. Joga o cabelo. Cabelo. Peraí. Ela bagunçando o cabelo. Oi, bem-vindo ao Pod Nosso. Hoje vocês estarão... Eu esqueci.